Boa tarde, bom início de noite a todos. O professor Ricardo, presidente do IBDT, me pediu para endereçar umas palavras finais aqui. Estamos no painel de encerramento do terceiro e último dia do Congresso e nós não poderíamos deixar de registrar a nossa satisfação, a nossa alegria pelo resultado que o Congresso realmente teve. Estamos muito satisfeitos com tudo que a gente ouviu, com as reflexões que foram feitas, enfim. Então, o IBDT tem procurado, e acredito eu que tem feito isso com bastante êxito, né? Tem procurado ocupar e reafirmar o seu papel de ser um vetor aí no direito tributário brasileiro, né? Inclusive com participação para além aqui do Brasil, né? Quando a gente faz o Congresso de Direito Tributário Internacional, com a presença de vários professores estrangeiros, né? Congresso esse que no ano que vem terá mais uma edição, né? Então, por favor, fiquem atentos aí que em breve divulgaremos as datas, né? O professor Chueire já está todo entusiasmado para que comecemos a cuidar dessa, com bastante carinho, de mais essa edição do Congresso. Mas eu vou ser breve, porque eu pedi licença aqui para o presidente da mesa, para o Michel, para a Tatiana, Arthur, Bruno e Natanael, para fazer essa, não é um encerramento, porque vamos ouvir com bastante atenção o que eles têm a dizer sobre as palestras do dia de hoje, mas eu queria endereçar aqui algumas palavras de agradecimento, né? Todo esforço e dedicação não se resumem a uma, a duas ou a quatro pessoas, né? Mas tem que agradecer aqui, em primeiro lugar, aos palestrantes, né, que dedicaram o seu tempo, os presidentes de mesa, os debatedores, todas as pessoas que realmente se prepararam para apresentar de forma mais estruturada possível o seu raciocínio sobre temas sofisticados e temas complexos que fazem parte do contexto do tema central do Congresso. Agradeço também a equipe do IBDT, né, Fernandes, Heloísa, Santiago, Alice e todos os outros que no backstage estão trabalhando bastante para que o Congresso ocorra e com todo êxito. A equipe de comunicação, Patrícia, encabeçada aí pelo José Maria na coordenação, a equipe de TI, o suporte técnico, Eric, Ed, Leonardo, muito obrigado aí pelo empenho de vocês. Os patrocinadores, BMA, Demarest, Itaú, Machado Meyer, Pinheiro Neto, Souto Correia e Tosini Freire. Os nossos apoiadores institucionais, a Abradt, o César, a ICT, Academia Tributária, FIPECAF, grande parceira, a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, a BDF, o IET e o IASP, né? Agradeço José Maria Arruda de Andrade, Marta Toribio Leão, pela valiosa ajuda aí em relação à comissão científica, né, a concepção contou com o auxílio de vocês e ainda vai contar, né, temos os anais para entregar como resultado desses dias aqui de bastante reflexão. Em breve, esse livro, né, que vai ser um livro digital, vai ser disponibilizado pelo IBDT para todos aqueles que participaram do Congresso. Enfim, estamos todos muito felizes. Eu agradeço, né, por fim, não menos importante, ao Ricardo Mariz de Oliveira, presidente do IBDT, aos meus colegas de diretoria e do Conselho Deliberativo, e faço votos de que caminhemos juntos aí nas próximas edições desse evento e também nas atividades que o IBDT semanalmente, mensalmente e corriqueiramente oferece, né? Mesas de debates, nos cursos, etc. Então, com isso, eu me despeço, deixo vocês nas mãos competentíssimas do Michel, que é um grande parceiro do IBDT, acompanha a gente há muito tempo, e fiquem com os comentários aí da Tatiana, do Arthur, do Bruno, Natanael, lembrando que o Bruno é um dos ganhadores do prêmio
Rui Barbosa Nogueira, que nos deu muito orgulho, né? O IBDT jovem aí despontando como vamos dizer assim, a oxigenação do IBDT, né? O que traz energia e por isso a gente está muito contente com a participação de vocês. Então, muito obrigado. Michel, a palavra é sua. Obrigado, Rodrigo. Queria cumprimentar todos os queridos amigos e amigas da audiência que estão nos acompanhando, registrar a imensa honra e felicidade de presidir e também a responsabilidade em presidir essa mesa composta pelos grandes e novéis juristas aí do IBDT, que vão despontar ainda mais no futuro, né? E muita felicidade ainda, porque tive o prazer de dividir turmas nas especializações do IBDT com todos eles. Então, sem muitas delongas, gostaria de convidar inicialmente a professora Tatiana Mesquita, advogada especialista em Direito Tributário pela FGV, Direito Tributário Internacional pelo IBDT, o amigo Natanael Oliveira da Cruz, pós-graduando em Direito Tributário pelo IBDT, bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e membro do IBDT Jovem, talvez uma das mais importantes qualificações aqui, já que ele tem o prazer de nos ajudar todas as quintas-feiras pela manhã, em companhia do incansável Bruno Campelongo, que é nosso vice-campeão do prêmio Rui Barbosa Nogueira. Parabéns, o Bruno, que é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, pós-graduando aqui pelo IBDT. E gostaria também de convidar, desde logo, meu amigo pessoal, meu sócio, Arthur Pittman, que é mestrando em Direito pela Universidade de São Paulo, orientando o professor Paulo Aires, e, além de ter um MBA em Gestão Tributária pela FIPECAF, especialista em Direito Tributário pelo IBDT. Então, vemos que estamos nas mãos de competentíssimas pessoas. Então, reiterando só o meu agradecimento pelo convite para presidir essa mesa de encerramento do 7º Congresso Brasileiro de Direito Tributário, organizado pelo Instituto Brasileiro, pelo IBDT, que esse ano teve como tema, como linha mestra, consistência decisória em matéria tributária, que é um tema de grande importância, porque nunca antes, talvez, a gente tenha tido tantas decisões prolatadas sobre matéria tributária como nos últimos, talvez, 2 anos, muito em razão da pandemia, da utilização da internet, e hoje, a gente teve durante 3 dias a oportunidade de ouvir as questões sobre os mais diversos aspectos. E ontem aprendi com meu amigo Lucas Bevilacqua, que, além de um grande amigo, foi meu antecessor no cargo de pesquisador do IBDT, que o presidente, ele preside, ele não fala. Estamos aqui como a rainha da Inglaterra. Então, para não tomar mais o tempo da mesa, eu gostaria de passar a palavra à presidente, a querida colega Tatiana Mesquita, para comentar a primeira mesa do dia, que foi sobre as questões relativas aos impostos julgados no STF nos últimos anos, 2 anos. Tatiana, por favor. Obrigada, Michel. É uma árdua tarefa, né? São muitas decisões, são muito extensas e as palestras foram claramente brilhantes. Mas primeiro eu gostaria de parabenizar todos, né? De agradecer por ter sido convidada para fazer essa mesa de encerramento, cumprimentar meus colegas. É uma grande honra estar aqui, não é uma tarefa fácil, vou tentar ser breve e vou tentar colocar, né, além de trazer alguns pontos especiais que eu achei na fala dos palestrantes, tentar imputar algumas coisas que eu posso trazer a mais nesse conhecimento. E, Michel, nada de Rainha da Inglaterra, por favor. Gostaria de comentários. Então, o primeiro caso que a gente teve foi, no primeiro painel, foi o professor André Mendes Moreira, que falou sobre a exclusão dos materiais da base de cálculo do ISS. E aí ele dividiu, que eu achei interessante, que é uma coisa que existe essa divisão quase na decisão também, em 3 pontos. No primeiro ponto, o posicionamento do STF, no segundo ponto, o posicionamento do STJ, e depois qual é essa análise a fim de políticas públicas, né? Qual que é a indução do comportamento das pessoas, dos contribuintes, com relação à análise dessa situação. E aí, com relação ao posicionamento do STF,
o que ele colocou, que basicamente foi a decisão final, é que o STF decidiu basicamente que aquela regra do Decreto-Lei 416/68, que falava sobre a exclusão de materiais da base de cálculo do ISS, ela foi recepcionada pela Constituição. Ou seja, ele não analisou efetivamente o que são materiais, o que são mercadorias, se existe uma distinção ou não, e aí ele parte para um segundo momento para falar que o STJ, em contrapartida, ele analisa essa decisão, né, a questão de materiais e mercadorias. E ele tinha um posicionamento restritivo, então ele partia lá da leitura do item 7.02 para falar que, na verdade, só excluía da base de cálculo o que era mercadoria, o que estava dentro do conceito, né, dentro da tributação do ICMS, e não fazia essa distinção entre o que o artigo 9º do Decreto-Lei usa o termo materiais, mas lá no item se fala em mercadorias. O que eu acho interessante colocar como a mais nessa colocação é que a gente chegou a fazer uma análise para a mesa de debate sobre a jurisprudência do STJ e do STF com relação a esse caso, eu e o Diogo Omi, e a gente teve a possibilidade de enxergar dois momentos na jurisprudência do STJ. Sim, ele tinha essa visão restritiva, então até 2011 ele tinha uma visão restritiva que era só o que estava lá no item da lista do ISS, mas a partir da decisão, da decisão de repercussão geral desse caso no STF, onde a ministra Carmen Lúcia, ela colocou como uma afirmação de que poderiam ser excluídos materiais da base de cálculo do ISS, ele começou a se curvar à decisão do STF. Então, a partir daquele momento, em 2011, a gente teve uma alteração de jurisprudência que até o momento eu não vi ela se modificar. Então, presentemente, o STJ já abandonou aquela decisão restritiva. Existem 2 julgamentos só depois do julgamento julgamento final desse caso no STF, que eles não fazem essa distinção, eles continuam aplicando a ideia de que o STF teria afirmado que poderiam ser excluídos materiais da base de cálculo do ISS. Esses são os pontos que eu queria abordar. No segundo momento, a gente teve a doutora Mara Caramico, que foi falar sobre o RE, o tema 490, que fala sobre a vedação de creditamento do ICMS quando um Estado ele dá um benefício fiscal de crédito presumido, e aí o outro Estado, ele faz o quê? Ele veda o crédito referente a essa operação, porque naquele caso não teria tido uma incidência de ICMS. E aí o que eu queria destacar da fala dela, que eu achei interessante, é que quando ela faz a distinção entre o voto do Gilmar Mendes, que foi o voto vencedor, e o voto do Fachin, ela deixa claro que não existe talvez uma coerência no entendimento entre os ministros, porque o que ela destacou do Gilmar Mendes, por exemplo, é que ele fala que a não cumulatividade para fins de ICMS, ela seria, você teria que analisar o que foi efetivamente suportado nas etapas anteriores, então com a ideia de pagamento. E no voto do Fachin, ela coloca que, na verdade, não, que o Fachin, ele coloca que a incidência é o importante. Então, seria o que é cobrado e que o crédito presumido, ele não afasta essa incidência. E aí, analisando a decisão, o que eu acho interessante pontuar é que existem 2 regras aqui que existem na Constituição Federal que elas estão sendo analisadas, talvez, em conjunto. A primeira é do 155, parágrafo 2º, inciso 2, que ele fala sobre a não cumulatividade, ele fala que, quando você tiver isenção ou não incidência, isso vai implicar o quê? Vai implicar na anulação dos créditos fiscais. Então, ele vai falar que você não vai ter crédito para as operações seguintes e se você teve isenção no final da cadeia, você vai anular os créditos das etapas anteriores. E a segunda regra é quando a Constituição Federal fala que cabe à lei complementar regular a forma como os estados vão deliberar sobre benefícios fiscais, e aí ela lista vários tipos de benefícios fiscais, inclusive os créditos presumidos. E aí, na minha opinião, as regras não se misturam. Então, nessa possibilidade de você não dar o crédito, o estado do contribuinte que recebe a mercadoria, ele não poderia efetuar essa vedação ao crédito, porque a regra que fala sobre não cumulatividade, ela cita exatamente só a isenção e a não incidência. E no caso do crédito presumido, existiu a incidência. Mas, na verdade, existiu a incidência, mas o contribuinte lá do outro estado recebeu um crédito presumido. Então, acho que não seria, talvez, a decisão mais correta, analisando as duas
as duas regras da Constituição Federal em conjunto. E aí, num terceiro momento, o professor Arthur Ferreira Neto falou sobre o DIFAL, que eu achei bem interessante essa análise sobre os 3 temas de forma conjunta, né, como se tem um DIFAL de venda ao consumidor final, que na verdade seria uma repartição de receitas e que tem uma previsão constitucional, e você tem um DIFAL que seria uma antecipação, na verdade, do ICMS devido, que seria simplesmente facilitar o fluxo de caixa. E como o STF ele tratou desse segundo DIFAL de forma diferente, a depender de quem seria o contribuinte, né? E, bom, aí tem quando a gente entra na palestra do professor Paulo Aires, que fala sobre o conceito de serviço, que aí eu achei interessante como ele fala do conceito de serviço e o professor Luiz Flávio Neto também, quando eles trazem os julgamentos, né? O professor Paulo Aires sobre a farmácia de manipulação e o professor Luiz Flávio Neto sobre a ADI 1945, que é sobre software, eles trazem 2 preceitos interessantes que vêm sendo repetidos nos julgamentos do STF sobre SS recentemente, que é a questão, você tem que olhar na lei complementar como definição de conflito de competência entre SS e ICMS, se existia mesmo, se está na lista da lei complementar 116, é uma primeira análise, e aí depois você tem que analisar se existe uma obrigação de fazer. Então, se está na lista e existe uma obrigação de fazer vinculada a essa operação, a esse contrato, a essa realidade jurídica que a gente quer analisar, incidiria ISS. E aí, por fim, a professora Thaís de Laurentiis, que falou sobre IPI na revenda, eu achei interessante que, realmente, essa decisão, ela divide em três análises, né? Qual seria a materialidade do IPI, se seria industrialização ou operação com produto industrializado, se existiria uma bitributação aí entre você incidir o IPI no desembaraço ou e também na primeira revenda, e se essa incidência na primeira revenda seria uma medida de isonomia entre o produto nacional e o produto importado. E aí a decisão traz como referência para falar que é uma medida de isonomia o RE que fala sobre o IPI na importação de consumidor final, né? É de pessoa física, o veículo que ele importou. E a professora Thaís, ela traz isso como uma coerência entre as decisões do STF. Eu já acho que talvez não seja bem por aí, porque naquela decisão do RE 723651, que ele fala sobre o IPI do consumidor final, ele está falando da primeira incidência, do desembaraço aduaneiro. Então, você está comparando 2 situações que não são necessariamente idênticas. Você está comparando o desembaraço aduaneiro com a primeira revenda. E naquela hipótese, o que ele trazia como fundamento, né? Porque o contribuinte falava que não podia ter IPI porque por causa da não cumulatividade, como se ele não poderia tomar crédito desse recolhimento do IPI no desembaraço aduaneiro. Mas o Marco Aurélio, naquele caso, ele afastou falando que não. Na verdade, a não cumulatividade, ela se aplica só para quando você tem incidências em várias etapas da cadeia. Faz todo sentido. E, bom, a princípio, eu acho que são essas colocações. Não, perfeito, Tatiana. Eu queria, então, já fazer uma provocação, talvez conversando um pouco com a palestra do Dr. João Bianco de ontem, que ele falava, existe alguma consistência no erro nesses julgados? Existe alguma consistência no acerto? Eu queria saber a sua opinião, mas antes dela, e eu vou fazer provocações, porque afinal de contas vou usar do meu poder aqui concedido pela próxima hora para provocá-los, relembrando os tempos de monitoria no IBDT, né? Tirá-los da zona de conforto. Então, gostaria de ouvi-los. O Bruno gostaria de fazer um comentário, alerta. E, Bruno, está com você a palavra. Se quiser falar também sobre a consistência e a provocação que eu fiz, fique à vontade. Boa noite a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer essa oportunidade de estar aqui. Assim, eu acho que para todos aqui na mesa, principalmente os do IBDT Jovem, é uma coisa incrível realmente para a gente pensar que a gente está participando de um congresso com os principais nomes do direito tributário brasileiro e ainda mais no encerramento, então é realmente uma experiência incrível.
assim, o primeiro comentário que eu queria fazer é sobre o julgamento da incidência do ISS sobre a licença de uso de software, mesmo o software padronizado, porque, de fato, o voto vencedor, ele tenta, num primeiro momento, desvincular-se daquela dicotomia entre obrigação de dar e obrigação de fazer, mas depois ele ele justifica o seu voto, entendendo que, olha, quando eu desenvolvo um software, eu tenho um fazer por trás daquilo. E em razão dessa ação humana por trás da elaboração do software, eu justifico que é um serviço e, portanto, eu não estou violando a regra de competência constitucional. E o professor Paulo Aires, se eu não me engano, comentou que, de fato, existe um exagero, em alguns momentos, em querer se identificar essa ação humana por trás, enfim, de determinado serviço ou de determinada mercadoria. Porque é aquilo, numa industrialização, sempre você vai ter uma ação humana por trás, seja o trabalho de um engenheiro, seja quem bota a mão na massa para produzir o produto, e, ao fim e ao cabo, eu consigo identificar em qualquer coisa uma ação humana por trás, que sugeriria a possibilidade de eu tributar pelo ISS. Mas eu queria aqui dar ênfase a um determinado ponto, porque eu acho que seria possível dar uma outra saída para esse caso, justificando que sim, existe uma obrigação de fazer. Porque na própria lei do software, eu vou falar o artigo 8º, diz que aquele que licencia o direito de comercialização ou de uso do software fica responsável durante o prazo de validade técnica desse software, abre aspas, assegurar os respectivos usuários a prestação de serviços técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do programa. Então, aquele que faz a cessão do direito de uso do software, ele tem uma obrigação de prestar um serviço por trás daquilo. Seria uma obrigação que envolveria um componente comercial e um componente de serviço, que, como a lei complementar 116 resolve, prevaleceria o componente de serviço e competiria somente a incidência do ISS. Então, eu vejo que seria possível ter chegado numa outra resposta que não fosse tão radical que nem o professor Paulo Aires comentou, de querer identificar um serviço por trás de quase tudo, sendo que, nesse caso, existiria, de fato, um serviço mais facilmente identificável. O segundo comentário que eu tenho é sobre o julgamento a respeito da glosa dos créditos de ICMS, a margem do CONFAS. O que é interessante é justamente o fato do voto vencedor colocar que há uma incidência efetiva do ICMS nas hipóteses de crédito presumido. E isso garantiria, aquela tese de que basta ter havido a incidência e não precisa ter havido pagamento para que seja possível a tomada de crédito. Mas a dúvida que eu fico a partir daí é se isso poderia ter algum impacto para a anterioridade, porque é aquela discussão, eu não tenho, então, surpresa se numa hipótese de crédito, numa hipótese de revogação de um crédito presumido, eu não teria surpresa, porque há uma incidência efetiva e não caberia eu falar em anterioridade, até porque o princípio da anterioridade presume o aumento ou instituição de novo tributo. Então, a princípio, para mim, o simples fato de, a partir do momento, exigir do contribuinte que ele passe a fazer a retenção já geraria uma surpresa e, por isso, seria necessária a aplicação do princípio da anterioridade, mas eu vejo que o fisco pode ter bons argumentos para argumentar de forma contrária. Enfim, são esses meus comentários e vou passar a palavra para os outros membros da mesa. Obrigado, Bruno, bastante pertinentes os seus comentários. Eu vou passar a palavra rapidamente para a Tatiana se manifestar sobre a minha provocação. Tatiana, por favor. Obrigada. Eu acho interessante na fala do Bruno, quando ele estava falando de serviços, que ele até lembrou
o que o professor Aires comentou, né, de que no final das contas, tudo que a gente tem de negócio jurídico, todas as relações hoje em dia, elas têm um fazer por trás. E aí, linkando com a palestra do professor Ricardo Mariz, eu acho que a diferença seria você ver qual que é a causa, né, qual que é o objetivo do negócio jurídico. Se você tem como objetivo, né, você pode ter duas situações muito semelhantes, onde o objetivo é um e o objetivo é outro, que não lembro quem agora citou a questão do transporte, você tem o objetivo de você ter o transporte, mas você não quer alocar o ônibus, você não quer, sei lá, empregar o cobrador, ou num transporte aéreo, você não vai até o aeroporto, pega um avião para poder comer a comida que eles disponibilizam no transporte aéreo. Então, você tem que analisar exatamente, não a vontade que as partes colocam no contrato, porque isso pode ser uma vontade que não é uma vontade que é a efetiva, mas talvez o que é externalizado com as ações das partes. E aí a gente consegue vencer, talvez, essa possibilidade de que tudo no extremo vai virar obrigação de fazer. Né? Obrigada. Excelente. Eu vou devolver, então, com essa sua colocação, que já conversa e introduz a fala do professor Ricardo Mariz, eu vou passar a palavra para o Arthur, que ele vai poder comentar tanto a terceira palestra do dia. Eu peço licença ao Natanael por essa liberdade poética, para a gente já ter esse bate-papo entre as palestras que acabam se complementando ao final, porque elas trazem vieses muito práticos, tanto da aplicação dos conceitos de serviço, enfim, e a conversa entre a jurisprudência e até, de uma certa forma, da contabilidade. Arthur, por favor. Bem, obrigado, Michel, nosso presidente aí hoje. Primeiro, eu queria agradecer a organização do evento, do Congresso do IBDT, na pessoa do professor Rodrigo Maito e do doutor Ricardo Mariz de Oliveira, e também ao Comitê Científico, nas pessoas do professor José Maria de Arruda Andrade e Marta Toribio Leão, pela oportunidade de estar aqui, e aproveitar para cumprimentar os meus colegas de mesa, né, que além de debatedores hoje são também amigos. Antes de começar propriamente a falar da terceira pauta de hoje, eu queria fazer só um comentário sobre a decisão do software como ponto de reflexão e a relação disso com o conceito de serviço, que eu vou falar um pouco também. Mas a decisão do software, né, que acabou resultando nessa determinação da incidência de ISS sobre a cessão de direito de uso e licenciamento de software, ela traz consigo um problema que, para além de tudo, é federativo também, né? É interessante notar que, no julgamento do STF, ficou determinada a diferença de tratamento entre o software customizado e o software por encomenda. A gente possivelmente teve a superação dessa decisão, mas, sobretudo, na perspectiva federativa, quando a gente diz que o licenciador do direito de uso do software paga ISS, e o critério territorial do ISS é o estabelecimento prestador, o que a gente está falando, no final das contas, é que os grandes comercializadores de software estão pagando ISS basicamente para uns 2 ou 3 municípios em toda a federação. Então, ganha os grandes municípios que têm essas grandes empresas de tecnologia e perde a federação. Por outro lado, se a gente pensasse no ICMS, pelo menos 25% da receita do ICMS seria repartido com os municípios dentro do respectivo território. Até mesmo porque as duas grandes questões que a gente teria que ter enfrentado no software, que é se mercadoria pode ser tangível ou intangível, ou se a operação de circulação tem que ser jurídica ou pode ser uma mera transferência, como já dizia o professor Alcide Jorge Costa, lá sob a égide da emenda 18 de 65, talvez não tenham sido tão bem exploradas no julgamento como poderiam, mas é um ponto de reflexão. Bem, agora eu vou entrar propriamente na pauta que eu vou comentar, que é o tema da segregação de contratos e tributação. Quando eu penso nesse tema, e boa parte disso foi discutida, eu lembro de um texto publicado pelo professor Aires Fernandes do Barreto, em 97, na revista Dialética número 5, e lá ele tratava da tributação do ISS de atividades meio e serviços fins. E já nessa época, o professor Aires falava em tom, de certa forma até jocoso, que apenas os leigos confundiam as atividades meio com os serviços fins tributáveis. E costumava ter na jurisprudência uma confusão
uma dúvida, um embaralhamento entre as atividades que compõem uma atividade contratual, que no fim das contas é um serviço tributável, daquelas atividades que são meio preparatórias, acessórias ou complementares. É interessante notar que de lá para cá, esse tema ele ganhou novas cores e ele só ficou mais complexo. Por conta do desenvolvimento da economia digital, por conta da influência das normas contábeis e o padrão IFRS na tributação, e também pela questão da atipicidade contratual referida pelo professor Ricardo Maris, por exemplo, na sua apresentação, as relações comerciais e o ambiente de negócios, ele se tornou cada vez mais complexo, menos típico, ou seja, menos formas de direito privado tipicamente previstas no Código Civil, por exemplo, e mais atípico, porque a liberdade de contratar possibilitou que as partes criassem arranjos contratuais que não estavam previamente definidos no direito privado. E o direito privado ele lida de forma diferente que o direito tributário, o direito público de forma geral, com lacunas, né? Ou seja, se eu tenho um contrato que é atípico, ou seja, ele é a junção de várias partes de contratos típicos, ou ele é algo que eu criei pela própria iniciativa e criatividade negocial das partes. Para fins de direito privado, tem uma ampla liberdade do intérprete para fazer integração e determinar qual seria o regime jurídico aplicável para um contrato que é atípico. O professor Vitor Polizelli, na sua palestra, em um texto muito bom publicado na RDTA, em coautoria com Luiz Carlos de Andrade Júnior, explica as teorias que os grandes tratadistas de matéria contratual no direito privado, no Brasil, Orlando Gomes, em Portugal, Pedro Paz de Vasconcelos, usam para coligar contratos atípicos e dar um regime de direito privado para eles. Como, por exemplo, a teoria da combinação. Quando eu olho para um contrato atípico, vejo que ele é composto por partes típicas e acaba aplicando partes de regimes jurídicos para aquelas partes típicas. A absorção, quando eu vejo que tem um elemento no contrato atípico que prepondera sobre os outros e por isso absorve os demais. Ou a aplicação analógica. Quando eu uso ou princípios gerais do direito ou comparação via finalidade ou causa ou função contratual, para comparar o regime de um contrato atípico com um contrato típico. A principal lição, eu acho que a gente deve tirar de direito privado, e foi referido em determinado momento pelo professor Rodrigo Maito, é que não tem uma resposta certa no direito privado. O caso concreto vai me dar qual método eu devo usar para o contrato que eu estou praticando. Quando eu olho para o direito tributário sob essa perspectiva, ou seja, um direito tributário que é conceitualista e usa figuras bem definidas, como circulação de mercadoria, prestação de serviços e assim por diante, e se remete para o direito privado, que pode ser atípico, eu tenho um problema. E aí entra, talvez, a questão da jurisprudência do ISS, muito bem referida na linha do tempo, feita pelo professor Rodrigo Maito e complementada também muito bem pelo professor Vitor Polizelli, dos quais, talvez, a mais recente, que merece mais destaque, seja chamada ADI 3142, que basicamente decidiu que pode incidir ISS sobre contratos que versam sobre locação de dutos, gasodutos e assim por diante, desde que agregados serviços de manutenção do mesmo. Então, o próprio relator do caso chegou à conclusão que, caso a gente estivesse falando no item 3.5, se eu não me engano, de uma atividade de locação de dutos pura, só a locação por si só, não teríamos incidência de ISS, porque a gente estaria falando uma obrigação de dar. Vejam que a dicotomia dar e fazer volta nesse julgamento. Mas se a gente tiver uma atividade complexa e mais, que não pode ser segregada no seu preço ou no seu objeto, a gente teria incidência do ISS sobre o valor global. Eu acho que essa decisão ela só consegue ser entendida se a gente entender um pequeno histórico, que também foi referido pelo professor Rodrigo Maito, relativo ao RE, que basicamente julgou a incidência de ISS sobre a alocação de guindastes, que cumulou no julgamento da súmula vinculante 31. Esse RE foi o primeiro momento pós-Constituição de 88, praticamente, em que se discutiu se o conceito de serviço era econômico ou de direito privado. No voto do ministro Marco Aurélio, que era divergência, ficou definido que era o direito privado como obrigação de fazer, e cumulou na súmula vinculante 31. O professor Vitor Polizelli explicou bem que não só
os debates por trás da súmula, mas também os julgamentos que vieram depois, como o agravo regimental na reclamação 14.290, eles esclareceram melhor o alcance da súmula para dizer que, olha, a súmula, ela retira a incidência de ISS, ou ela confirma que não incide, quando eu estou falando de uma locação pura. Quando eu estou falando de uma locação agregada com algum outro serviço, eu estou... E obter dito, foi referido, inclusive, esses valores objetos não podem ser segregados, então eu tenho ISS sobre o valor global. Isso é um ponto importante, porque em alguns julgamentos, que também o professor Rodrigo Maide se referiu, em vários momentos se repetiu que, caso fosse possível, ou quando a gente não tivesse agregação, ou não fosse possível segregar o objeto e o preço, significava dizer que a gente teria incidência de ISS sobre tudo, e se desse para segregar, talvez a gente pudesse separar uma coisa com outra e dar tratamentos tributários autônomos. A locação não tributada, por exemplo, e a prestação de serviço, o preço dela tributada. E aí, com base nesse breve histórico, que a gente podia adicionar mais alguns também, como, por exemplo, o próprio voto do ministro Luiz Fux, no caso do ISS Planos de Saúde, por mais que ele tenha tentado dar um alcance mais amplo para o conceito de serviço, um pouco mais econômico, naquele mesmo julgado, não só outros ministros, como o Ricardo Lewandowski e também o ministro Edson Fachin, alcançaram a mesma conclusão, mas usando o fundamento, a dicotomia dar e fazer, como em sede de embargos, o seguro-saúde foi retirado do alcance daquela decisão. E no ISS Franchising, o próprio Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, ressalta e tenta explicar que, no voto do ISS Planos de Saúde, o conceito de serviço na dicotomia dar e fazer não foi abandonado. A posição do ministro Luiz Fux não foi vencedora. Então, o STF, com base nesse histórico, ele parece dar algumas balizas para a gente, na busca e no mote do Congresso, né, de procurar coerência. Quando a gente tem a obrigação de dar pura naquele contexto de locação, não incide ISS, aplica-se súmula 31. Quando a gente tem uma obrigação de fazer pura, só ela, a gente tem o ISS, claro. Quando a gente tem a agregação de locação e fazer, e esses objetos e preços não podem ser segmentados, ISS no valor global, e quando a gente consegue segregar, apesar de ter isso num contrato atípico, complexo ou misto, a gente pode dar tratamento tributário autônomo, tributar o serviço e não tributar a locação. O que eu acho é um ponto de atenção e talvez seja um comentário até complementar, uma dúvida complementar ao que os palestrantes falaram de tarde, o que o STF não disse, se em toda situação que eu tenho um contrato atípico e tenho a possibilidade de segregar o preço e o objeto, eu posso dar tratamento tributário autônomo. E por que eu pergunto isso? Se eu tiver situações em que determinada atividade tem uma vinculação muito grande com o serviço fim, como assessoriedade, complementariedade, ou mesmo seja preparatório ao serviço fim, será que por mais que eu consiga segregar, eu devo segregar? É bastante comum na jurisprudência, tratando de ICMS comunicação, retirarem o valor, por exemplo, da locação de modem num pacote de plano de internet e não tributá-lo, aplicando, por exemplo, o entendimento da súmula 31. Eu acho que daqui para frente, a gente, desse ponto, talvez devesse esperar do STF alguma resposta sobre, tudo bem, eu sei que eu posso segregar, mas agora até que ponto eu posso segregar, considerando o meu caso concreto e a vinculação que eu tenho entre as atividades preparatórias, antecipatórias ou preliminares em relação ao serviço fim tributável. Então, em relação à primeira parte, eu acho que é isso. Não sei, Michel, queres que eu comente um pouco já do CBC 47? Arthur, só queria primeiro agradecer por nos brindar com essa palestra, esse excelente histórico da jurisprudência do STF. Eu teria talvez um comentário adicional aos seus, que seria se a contabilidade do contribuinte ela fosse insuficiente para permitir a tributação, não tenho dúvidas que haveria o arbitramento. E aí, nesse caso, você fala se é possível distinguir ou não entre o que é serviço e o que é bem mercadoria. E daí a pergunta seria, não poderia haver o arbitramento no caso de não ter sido previsto contratualmente? O arbitramento, nesse caso, em favor do contribuinte?
talvez essa provocação, eu vou passar a palavra para a Tati, que já tinha aqui se manifestado, pedindo a palavra, e ela também pode nos dar um pouco de luz sobre essa minha dúvida. Tati, por favor. Eu, na verdade, vim fazer coro para você, Michel, para fazer mais uma pergunta para o Arthur. Colocar ele numa posição talvez não muito legal, mas assim, quando você vai falando sobre essa possibilidade de tudo que tem um fazer associado, mesmo que acessório, você vai tributar pelo ISS, eu tenho um pouco de problema com isso, porque no final das contas, por exemplo, o caso da ferrovia lá que você colocou, dos lutos, se você tiver uma alocação dos lutos, que na verdade a pessoa que locou, é a responsável por toda a parte de tecnologia e sei lá, cuidados, enfim, mas a pessoa que locou, enfim, o locador, ele tem que fazer uma manutenção de prevenção a cada, sei lá, 5 anos, e essa manutenção de prevenção está prevista no contrato e ela tem um valor ínfimo no contrato. Ou ela não tem um valor específico, né, para piorar, ela não tem um valor específico colocado. A gente pode levar isso para o ISS? Porque existe uma coisinha ali, acessória, no contrato, enfim, que você pode incluir no ISS, porque existe uma obrigação de fazer. Porque teve até uma pergunta que fizeram no meu painel, que é sobre a cobrança de ISS sobre serviço de fiança bancária, e aí eu fui dar uma pesquisada rápida e eu vi que existe um precedente do STJ, porque o TJ de São Paulo, ele decidiu que existia uma obrigação de fazer no momento inicial, que é antes de você prestar a garantia, antes de você dar o dinheiro, enfim, existiria uma obrigação de fazer ali, ele foi com base no quê? Porque o banco cobra uma comissão. E aí, nesse caso, existiria a distinção, mas e no caso do duto com uma manutenção a cada 5 anos, sem um valor específico? Só me gera dúvidas. Se me permite só um último ponto, inclusive eu li um texto da professora Marta que ela coloca até um questionamento. Tudo bem, se você levar tudo para o ISS, onde fica a competência residual da União no artigo 154? É um questionamento interessante, porque as competências tributárias são tecnicamente rígidas, né? Arthur, se você quiser complementar aí, nos iluminar com seu conhecimento. Perfeito, Michel. Tatiana, na verdade, a tua pergunta ela é bem interessante, porque eu particularmente tenho dúvidas se no caso do ISS na alocação de dutos, o peso do serviço que vinha junto e o fato dele não poder ser segmentado no caso concreto foi a melhor decisão. De todo modo, no caso da fiança bancária, e isso já é uma crítica que não é minha, mas é uma crítica do professor Aires Barreto, em um livro muito bom sobre ISS, IOF e instituições financeiras, eu particularmente acho que fiança bancária nem deveria ser um serviço tributável, né? A pesquisa que o banco faz antes de conceder uma fiança é, no máximo, um autosserviço. É uma atividade em prol de si mesmo para não se expor ao risco. A fiança, se é alguma coisa tributável, me parece que é algum tipo de operação financeira. Então, eu veria um problema nessa situação. E para responder a pergunta do Michel, muito brevemente, dialogar com a palestra do professor Vitor Polizelli, que foi feita de tarde, sobre a questão do arbitramento. Eu tenho sérias dúvidas, e eu acho que, na verdade, o professor Ricardo Mariz, Vitor Polizelli, Fábio Silva, manifestaram um entendimento semelhante com o meu, se o CPC 47 que a segregação contábil de receitas deve ou pode ser usada para resolução de conflito de competência. O STF já se manifestou várias vezes em inúmeros julgados que as materialidades constitucionais têm sentido próprio, aquele valor que é remuneratório em relação à materialidade que eu presto, ou seja, operação de circulação de mercadoria e prestação de serviço, ela é uma receita bruta no sentido próximo. Eu lembro dos livros, tanto do professor Aires Barreto quanto do Bernardo Ribeiro de Moraes, dizendo como o conceito de receita bruta ajuda a gente a entender a base de cálculo do ISS. Mas só é receita bruta tributável à base de cálculo do ISS se vinculada à materialidade. Então, a segregação de contábil de receitas, apesar de, como o professor Vitor Polizelli falou no parágrafo 10 do texto do pronunciamento técnico do CPC 47, falar que é a matter of law, né, uma matéria de direito, eu concordo com o professor Mariz. Na prática, é possível que a gente encontre situações em que a contabilidade e a tributação não batem. Então,
talvez o ICMS, um caso clássico, seja a incidência de ICMS sobre encargos financeiros na base de cálculo da mercadoria vendida a prazo. Tem um claro descasamento entre o CBC 47 e, por exemplo, a jurisprudência do STF nessa matéria. E tem casos em que a gente tem algo colado, né? Então, uma venda de mercadoria com depósito para o futuro. Eu reconheço a receita para fins de IRCS, PIS e COFINS da venda na tradição, seja ela ficta, simbólica ou real, e eu reconheço a receita da prestação de serviço de acordo com o que eu cumpro a guarda do bem. Então, o CBC 47 ajuda, serve como prova, é indiciário, mas ele não resolve problema de conflito de competência. Obrigado. Obrigado você, Arthur, por uma resposta que nos esclarece, deixa a gente com vários pontos de reflexão. E pergunto agora, então, Natanael, se já estamos preparados para sair de um modelo clássico pautado nesse modelo fixo de competências, se estamos prontos para sair do foguete, tal qual proposto pelo professor Sérgio André, ao exercer, conforme brincou o professor Bruno Fagenstein, seu direito fundamental a polemizar no nosso congresso. Bom, muito obrigado pela palavra, professor Michel. Primeiramente, eu não posso deixar de agradecer os professores Ricardo Mariz, o professor Rodrigo Maito, a professora Marta Leão e o professor José Maria Arruda pela oportunidade de poder falar um pouquinho e comentar um pouco sobre um assunto tão instigante como esse. Agradecer também a oportunidade de debater com vocês e parabenizar a todos que contribuíram para a realização desse congresso que foi maravilhoso aqui. Já parabenizando pelo resultado. Acerca dessa discussão sobre a possibilidade de se avançar do modelo clássico e se adentrar um modelo talvez um pouco mais maleável, e aqui já comentando um pouco sobre o que disse o professor Sérgio André, e também esclareceu o professor José Casal Tanabás e a professora Marta, e também o professor Paulo Vitor e o Ramon, analisando esse tema tão instigante que é o dever fundamental de pagar impostos, e aí é bom fazer essa ressalta que o professor José Casal Tanabás ele faz na sua fala, que ele olha para essa tese analisando unicamente os impostos, e aí os impostos não no estrito, não na análise estrita desse termo imposto, mas também os tributos que têm uma característica de imposto, olhando para a sua exegese, para a sua criação. Então, ele fala que todos os tributos onde tem uma contraprestação do Estado, ou seja, um tributo bilateral, ele não seria objeto de alcance dessa tese. E aqui é importante destacar para que não se crie, que se não se use a tese do professor José Casal Tanabás para legitimar absurdos, legitimar que se alcance a tributação com algo que não se previu a tributação. E analisando as falas do professor, é importante que ele esclareceu, talvez de uma vez por todas, que o dever fundamental de pagar impostos ele é um direcionamento para o legislador. Ele explica que esse direcionamento é para o legislador no momento de exercer sua faculdade, no caso aqui do Brasil, de cobrar tributos, ele cobre tributos igualmente e arrecade, e aí palavras do professor José Casal Tanabás, cobrar o mínimo possível para se custear o máximo. E aí não é uma maximização da tributação através da tese. E o porquê que eu reforço esse ponto? Porque é o desvirtuamento da tese do professor José Casal Tanabás e essa importação forçada desse instituto para o Brasil, e assim que ele adentra no sistema jurídico brasileiro, há a possibilidade de você distorcer um pouco essa aplicação e o entendimento daquilo que foi a conclusão que chegou o professor José Casal Tanabás, você começar a demonizar planejamentos tributários, você começar a condenar planejamentos tributários legítimos, que o próprio professor José Casal Tanabás, ele defende, ele fala que há sim a possibilidade de você fazer planejamentos fiscais, planejamentos tributários para recolhimento do tributo, desde que a lei permita, e aí teríamos um fundamento, uma restrição legal, não há uma restrição constitucional ao planejamento tributário,
E aí, olhando para a lei, verificando o que na lei se permite do planejamento tributário, e foi muito importante ele esclarecer, justamente porque em algumas autuações, e aqui até respondendo nos questionamentos que foi feito no chat, a desvirtuação da tese do professor José Casal Tanabás seria algo institucional. Eu não vejo algo como institucional, porque estaríamos falando que todos os membros da Receita corroboram para esse desvirtuamento, todos os membros da Procuradoria, todos os membros da doutrina, então eu não vejo como algo institucional, mas eu vejo sim que algumas pessoas pegam as palavras, pegam trechos esparsos da doutrina do professor José Casal Tanabás para tentar legitimar uma tributação um pouco mais agressiva. E aqui já passando um pouquinho mais sobre essa questão, e aí também respondendo alguns questionamentos, que o professor Sérgio André ele trouxe uma polêmica muito interessante, que seria que não havia, na verdade, uma outorga de competência. Seria um dever de exercício da competência tributária instituída pela Constituição. E aí, óbvio que não foi o único argumento, mas foi o argumento que ele trouxe, ele traz o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde ele fala que é um requisito essencial da responsabilidade a instituição e a efetiva arrecadação de tributos na forma como foi previsto na Constituição. E aqui eu não vejo como uma lei complementar pode dizer que na Constituição houve um dever. Na verdade, a Constituição ela outorgou essa possibilidade dos entes tributários, dos entes tributantes, instituir impostos, assim como não fez com o caso do IGF, como o caso do imposto residual, como alguns casos de taxas, como bem ressaltado no chat, não foi uma competência exercida pelo Estado. Então, não é um dever. Inclusive, foi outra questão levantada também no chat, que é o artigo 8º do nosso CTN, quando ele fala que caso um ente não exerça a sua competência tributária, não cabe a outro ente adentrar sua competência para poder tributar. Então, se o ente se ele tem a opção de não exercer, não é que outro ente deveria adentrar sua competência. E aqui, só para finalizar, trazer e arrematar já a questão, a reprodução distorcida dessa teoria do professor José Casal Tanabás, e aí pegando outros trechos de outras palestras de outros dias, como o professor Best falou, quando o julgador ele age como um legislador positivo, quando o julgador ele vem e aí traz uma tese, fixa-se uma tese, e o problema de se trazer essa tese do professor José Casal Tanabás distorcida é porque ele vai criar direito. E aqui, só citando um exemplo muito interessante, no STJ tem a discussão da possibilidade de prescrição intercorrente no processo administrativo. Não que eu concorde com a tese, mas foi repetido em algumas emendas, e não só no STJ, como em alguns tribunais, como esse caso já tinha sido decidido em recurso repetitivo e citando um caso específico. E eu tive a curiosidade de pesquisar esse caso para ver o que o STJ tinha falado, e esse caso sequer foi decidido em recurso repetitivo, agora está com uma possível afetação para embargo de divergência dentro do próprio tribunal. Então, assim, é perigoso uma citação, porque uma citação, enquanto ela fica como citação, está ótimo. O problema é quando ela começa a virar direito positivo, e aí virar um direito positivo distorcido. Mas é isso, tem que ser o mais breve possível. Obrigado, Natanael. Obrigado pela sua concisão. E eu acho que uma das suas últimas provocações foram precisas. Houve uma institucionalização do dever fundamental de pagar tributos? Como isso influencia a Receita Federal? Eu vou deixar essas questões para o Bruno, que vai comentá-las à luz do que foi discutido no último painel dessa tarde, quando falo da coerência das soluções de consulta em face dos precedentes. Eu teria uma distorção, então, da emissão de soluções de consulta do que foi decidido, que, afinal ao cabo, também as decisões precisam ser interpretadas. Bruno, estou ansioso. Oi, Michel, obrigado pela palavra. Então, acabou sobrando um pouquinho de tempo aqui para mim, e eu tinha separado para comentar principalmente a solução de consulta 39 de 2020, que o Gustavo Lhan Haddad trouxe na mesa, porque é um caso em que a gente tem uma controvérsia entre o modelo contábil e o modelo jurídico. Do lado, um CPC 15 dizendo que eu só
faço o desdobramento do custo de aquisição entre goodwill, mais-valia e patrimônio líquido. Quando eu tenho a aquisição do controle, no momento de uma aquisição societária com a aquisição do controle, e de outro lado tem uma 12973, que fala, na aquisição de participação societária sujeita ao MEP, eu faço o desdobramento, sem esse pré-requisito de que aquela aquisição em si seja decorrente de uma aquisição do controle. E um outro ponto, aí ainda na 12973, dizendo que o goodwill que estiver registrado na contabilidade pode ser deduzido, enfim, a regra de 1/60, a partir do evento de incorporação, cisão ou fusão. O que é interessante, e o que está muito claro tanto na palestra quanto no artigo do Gustavo, é que para você analisar e para você diferenciar o regime jurídico e o regime contábil, você tem que entender o que quer dizer aquele ágio e por que ele é dedutível, e se o fato da contabilidade tratar ele de uma forma diferente teria algum efeito ou não. E o que é importante frisar é que o ágio, quando você apura um ágio por expectativa de rentabilidade futura, por exemplo, de um lado ele é custo. Se você aliena aquela participação societária antes dos eventos de incorporação, cisão ou fusão, ele é indubitavelmente custo daquele seu ativo e deve ser considerado para fins de apuração do ganho de capital. Mas, num segundo momento, após os eventos de fusão, incorporação enfim, após os eventos societários, aquele ágio que você apurou é seu custo, por quê? E isso o professor Luiz Eduardo Schoer explica bem. Porque é um valor que você desembolsa justamente com a expectativa de obter um lucro e pelo princípio da renda líquida, o lucro que você obtém de um lado tem que ter um custo correspondente. O custo correspondente é justamente aquele desembolso que você fez com um valor superior ao de mercado, ao valor do patrimônio líquido. Então, você negar com base com base em regra contábil que esse custo é efetivo, o custo que satisfaz o conceito de renda, que satisfaz o princípio da renda líquida, você limitar essa dedutibilidade com base em regra contábil, fere o conceito de renda. Em última análise, essa regra poderia ser até inconstitucional, justamente por querer limitar algo que é próprio do conceito de renda com base num critério contábil. Michel, sobre o que você disse a respeito dessa coerência, uma coerência administrativa, chama muita atenção o que falou a Fabiana Carsoni. Eu achei incrível o fato dela pegar um assunto que já está praticamente definido e construir uma palestra em cima para tratar de um tema que é correlato e é um tema que é 100% pertinente ao Congresso. E o que eu acho interessante, e eu tentei me colocar no lugar da Receita Federal, porque, a princípio, com a oposição dos embargos de declaração, eu ainda não teria certeza a respeito de qual seria a decisão final do Supremo Tribunal Federal. E a Receita Federal, procurando se resguardar, e numa situação de incerteza, obviamente ela teria que, por conta da coerência interna, dar uma resposta, justamente porque ela não pode ficar à mercê do prazo decadencial para análise dos pedidos de restituição e de restituição de compensação. No entanto, a leitura da decisão do Supremo Tribunal Federal, principalmente do voto da ministra Carmen Lúcia, não deixa dúvida. A ministra ela é enfática de que o ICMS a ser excluído é o total, ou seja, o ICMS destacado. Então, nessas circunstâncias, realmente, e também pela sujeição da Receita Federal a princípios como deficiência, o princípio que a própria Fabiana cita da lealdade, e, enfim, não querendo dizer que a Receita Federal não tenha agido, aliás, tem agido com deslealdade, mas pela clareza da decisão,
é difícil que se consiga sustentar a opção que a Receita Federal fez por adotar o ICMS pago como aquele a ser deduzido da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, eu acho que de alguma forma eu te respondo, Michel, eu respondo a sua provocação, nesse sentido, olha, tudo bem, eu preciso, dentro da administração pública, ter segurança. E eu preciso também proteger os objetivos da administração pública e os princípios por trás disso. Eu não posso tratar com conceitos incertos o orçamento público. E, nesse sentido, é muito justa uma interpretação da Receita Federal, em alguns sentidos, querendo se resguardar. Mas, realmente, a partir do momento em que você tem uma decisão clara, a decisão é extremamente clara da ministra Carmen Lúcia, no sentido de que todo o ICMS vai ser destacado, todo o ICMS vai ser deduzido, ou seja, ICMS destacado, é difícil sustentar a posição da Receita Federal, e realmente a gente vê nesse ponto uma incoerência externa, como disse a Fabiana, em relação à decisão judicial. Eu encerro aqui eu já vi que eu já passei do tempo, tentei ser o mais breve possível, e eu gostaria muito também de ter comentado a solução de consulta 145, porque tem uma discussão muito interessante a respeito da interpretação dela, uma discussão que foi tratada nas mesas de debate do IBDT, mas infelizmente eu acho que eu não vou ter tempo, então eu passo a palavra para você, Michel. Pessoal, muito obrigado pelas brilhantes palestras, pelos comentários. A gente acabou avançando 4 minutos e a regra de ouro do IBDT é que o tempo é soberano. A gente tem que ter horário para acabar, por mais que seja gostoso discutir direito tributário, até estão me propondo aqui, em particular, a vigília tributária, para a gente continuar por mais 3 dias, né? Para a gente poder digerir tudo que foi debatido nesse congresso, que com certeza vai levar pelo menos mais um ano. Então, quando a gente estiver terminando de digerir tudo que foi dito nesse congresso, a gente já vai ter a oportunidade de se encontrar de novo para o 8º Congresso de Direito Tributário, conforme já nos informou o Rodrigo Maito. Então, apenas reiterando, espero que todos os nossos amigos da audiência tenham aproveitado esse congresso. Os vídeos vão ser depois disponibilizados para quem quiser reassistir, analisar um eventual ponto. E quem tiver dúvida, não estiver satisfeito com nenhuma das respostas, afinal de contas, é sempre a insatisfação que move a doutrina, há sempre a possibilidade de pautar a questão para discussão, submeter a questão à análise na mesa de debates, que acontecem todas as quintas-feiras. Então, e qualquer pessoa pode encaminhar o seu tema. Então, pessoal, fazendo coro ao professor Sérgio André, associem-se ao IBDT, aproveitem tudo que ele tem a oferecer e agradeço mais uma vez pela atenção de todos e encerro por aqui o congresso em nome da presidência do IBDT. Obrigado a todos.